Você acha que o War ou qualquer party game é pior? Não, War. Eu acho que o War é o pior jogo que tem. É um jogo feito pra acabar com qualquer relação. Cara, mas pensa assim, um party game que é co-op, Aham. e aí o um faz uma cagada e você perde o jogo por isso, e tem que recomeçar do zero depois de 2 horas. Eu ainda acho que o Você War tem é pior. certeza? Sim. Porque o War é direto. É tipo assim, eu acabei contigo e daí tu parou de jogar e eu continuo jogando. O party game todo mundo perde. No Então, mas todo mundo perdeu 2 horas de jogo por um erro de uma pessoa. Não, Aí mas, é 3 contra 1. mas daí é time, cara. Daí é uma questão de, tipo, cara, a gente é time aqui e Aham. acontece. Perder é do jogo. Tu que é um cara que é atleta, que é esportista, nem sempre tu vai ganhar. Sim. Tu vai ganhar dentro de um contexto, dentro de uma... Mas, de fato, perder... O importante é tu tá competindo, tu tá ali dando o melhor que tu pode e, pô, todo mundo fez o melhor e não deu certo, entende? Poxa, aquela pessoa falhou naquela... Mas ela não falhou de propósito, ela não tentou arruinar o time, entende? Ela tá jogando e aconteceu, entende? Então eu vejo dessa forma. Eu sou muito de boa nesse aspecto. Eu vejo muita discussão em party game. Eu olho assim e falo, cara, a galera leva a sério. Ah, tem gente que leva a sério até para o ímpar, né? Então, Isso é o verdade. que eu vou fazer, né? Tem um pessoal meio estranho. Voltando pra tua carreira e passando essa parte de games, como é que foi a formação, depois que eu vi, já que tu jogou videogame desde sempre, imagino que a própria faculdade, o próprio encaminhamento da tua carreira passou pela parte de games ou não? Cara, passou, né? Eu acabei me graduando na parte de design de games, mas antes disso, sempre teve aquela pressão, você como um bom descendente aí, sabe como que é, né? Minha família japonesa olhou e falou, cara, você quer fazer o quê? Alguma coisa na área da saúde? Sim. Ser engenheiro, advogado ou administrador? São as opções viáveis. São as opções. Né? E pra piorar, minha mãe, na época, era docente da Unifesp, de medicina, falou assim, então, você vai ser médico, né? Óbvio. Aí cheguei, cara, fiz o vestibular pra isso, fui muito bem. Fez vestibular de medicina. Que tava na desespera. E aí eu olhei assim e falei, putz, mas... Aí eu me lembro até hoje, fui pedalar algum dia, cara, eu me acidentei. Na época meu cotovelo deslocou, fui pra uma emergência, cara, tive que fazer uma redução. Pra quem não sabe, uma redução é colocar o cotovelo num lugar sem operar, literalmente na força bruta. Obviamente eu tô simplificando aqui, mas é isso. Sim. Cara, eu falei, eu não vou ter estômago pra ficar fazendo isso daí, não. Ah, sim, com certeza. Aí eu só olhei, cara, quer saber? Vou fazer administração. Vou pra outra área, vou sair da medicina. Aí eu fiz 1 ano de administração numa faculdade. Cara, acabei olhando, falava assim, cara, acho que não é isso que eu vou querer, ser administrador de uma indústria, alguma coisa nesse gênero. E aí acabei falando, mãe, quer saber, não é isso que eu quero. Ela falou, tem um curso de games na AMB. Na época, ela tava montando o curso de medicina na AMB. Falou, olha, você não quer vir aqui, tô vendo, tem um curso de games, você joga pra caramba, não sei o quê. Eu falei, por que não, né? Sim. E aí, fui pra lá como um bolsista e falei, bom, agora eu vou fazer o curso de games aqui, não posso mais desistir. Sim. Comecei, levei até o final e aí, quando eu tava pra me formar, eu olhava assim pro mercado, falava assim, cara, e aí? Vou trabalhar onde? Eu acho que você já teve essa cena na sua cabeça. No meu caso, aconteceu uma situação curiosa, porque eu me formei em 2007, no curso de games. E eu entrei em depressão. Assim, eu fiquei em casa. Eu não sabia o que fazer, porque eu já tinha feito entrevista na South Logic, que era a única empresa que tinha no Rio Grande do Sul, que depois virou Ubisoft, e depois virou Rockhead Studios, e não tinha passado, e não tinha... sabia que não era capaz o suficiente para entrar na South Logic na época, então isso me deixou muito nervoso, e fiquei perdido, assim, tipo, cara, não sei o que fazer. Então eu acabei dando muita sorte, porque naquele ano especificamente, depois que eu me formei, aconteceu a SB Games, né, Simpósio Brasileiro de Jogos, que foi no Rio Grande do Sul, foi na Unicinos, e foi quando eu conheci o Mike, né, o Mike Foster da Sony, e a Sarah Stock, e o Bruno Matzdorf, e o Soren Johnson, que era game designer do Civilization. Caramba, que legal. E conversando com eles, que deu uma reanimada, assim, cara, existe vida e existe um lugar onde eu consigo me posicionar, e daí como eu disse, dei muita sorte, que logo depois a Aquiles estava
sendo fundada e eles estavam buscando um estagiário para trabalhar com eles. Entendi, que legal. E daí eu disse, cara, eu sou o único formado de opção para vocês. O que vocês acham? Pode ser? E daí eu conversei com o Hamilton, com o Maurício e com o Israel. E eu lembro que a gente tomou um suco num bar e eles disseram, beleza, vamos fazer. Vamos tentar. E a gente meio que começou ali assim, aqui ele já tinha um tempinho, já devia ter uns 4, 5 meses. Não, porque você sabe que ano que era isso 2007. aí? 2007. 2007 é o ano da fundação da Aquiles. E eu comecei a trabalhar então eu entrei no mercado com 3 grandes sortes, que é ter conhecido o Mike e uma galera pessoal da Sony, o pessoal de fora, muito cedo, logo depois que eu tinha me formado. Segundo, da Aquiles ter buscado alguém e eu estar ali. E terceiro, do Israel tá numa ligação, no meio de uma ligação com uma marca, e eu tá testando game engines pra substituir a engine que eles usavam, que era a Virtuos. E daí eu tava, tipo, com a mão na Unity, que tava na Unity 1.06, que eles estavam, tipo, bem no inicinho. E daí, conforme ele ia falando no telefone e falando a ideia do projeto, eu fui montando as coisas na Unity na mesma hora e simulando o que ele tava falando. E daí o Israel apontou e fez assim, tipo assim, é isso aí. É isso que era uma engine que a gente não usava. Sim. E deu pra ver que ali dava pra fazer muito rápido aquilo que ele tava fazendo com o conhecimento que eu tinha. E isso foi muito bom, assim, tipo, então foi 3 coisas que foram fundamentais que mudaram a minha carreira. Opa! Que mudaram a minha carreira. Foram 3 coisas fundamentais que mudaram a minha carreira. Então eu acho que isso foi muito importante pra mim e me ajudou bastante. Eu tinha que te perguntar uma coisa que tu citaste da questão do teu acidente do teu braço, sobre a medicina. O Matheus Vivian, que tu conhece, CEO da Hermet, ele foi jogador de futebol por muitos anos e ele teve um técnico na Alemanha que disse uma frase que me marcou muito, que é: os atletas normalmente se lesionam de propósito. Ah, no meu caso não foi. Não. Agora eu vou aprofundar e daí tu pensa comigo nessa situação. Porque eu joguei futebol americano aqui. E, por exemplo, eu ia ter um jogo de futebol americano lá no Rio Grande do Sul contra o Juventude, lá no Jacone. E na quarta-feira, antes do jogo, tava num treino de bobeira, tava fazendo, e daí tava correndo de costas, bati numa marcação que tinha e caí por cima do braço. E machuquei o antebraço. Feio. E não consegui jogar naquele jogo. Onde a minha família ia me assistir lá no... E o Matheus comentou que uma vez ele tava numa situação que ele tava meio perdido mentalmente, assim, da questão da família, de não tá conseguindo estar junto, e tinha algum evento, alguma coisa assim, e ele teve um estiramento na coxa. E o que tu tá me dizendo é: eu sei que tu não quis te machucar, eu sei que tu não quis cair, não foi isso, mas o acidente criou uma situação tal que tu olhou e disse, talvez não seja isso. Eu quebrei o pé ano passado. E, coincidentemente, eu quebrei o pé num dia exatamente dessa situação de eu preciso fazer uma alteração nas coisas aqui, minha cabeça estava em outro lugar e, do nada, aconteceu. E pra mim foi muito importante poder ficar em casa e conseguir me recuperar para daí seguir o ano. Que foi logo pouco antes da enchente que teve lá no Rio Grande do Sul. Caramba. E eu achei isso muito curioso, assim, que todas as vezes que eu me lesionei, teve alguma coisa que não tava bem. Assim, tipo, na minha cabeça as coisas não estavam indo bem. E a lesão foi meio que um ponto de para aqui. Reflita um pouco. Reflita um pouco e rever o que tu tá fazendo. Pode ser. Porque, na verdade, foi uma época que, cara, curiosamente foi o ano que eu tinha entrado no exército, eu tinha saído do exército, não lembro, serviço militar, e também foi uma época que eu falei, cara, agora eu preciso dar um destino na minha vida de verdade. Sim. Né? Porque aquilo, querendo ou não, passou, eu falei, ou eu estudo mais um ano, um cursinho, ou vou fazer outra coisa. Perfeito.
E eu falei, putz, faz sentido, porque eu não queria estudar mais um ano no cursinho. Não, cara, não quero isso, eu quero outra coisa. Isso sempre me acompanha e por isso que eu fiquei pensando, né, quando tu disseste da questão. Mas enfim, tu disseste que tu te formou e daí tu ficou meio... E agora, o que eu faço? Agora, o que eu faço? Só que na época, enfim, meus pais nunca tiveram muitas condições de falar, cara, você quer fazer alguma coisa? Vai atrás, trabalha aí, corre atrás do seu. Então, desde o segundo semestre da faculdade, eu fazia estágio. Sim. Então, comecei muito cedo como programador, fui fazer a parte de e-learning, programação, de repente fui para a parte de aviação, que, cara, é uma coisa muito fora. Cara, lá dentro eu me enxerguei e falei, cara, será que é isso que eu quero fazer? Ficar no meio de educação, treinamento. Era uma coisa que eu gostava, porque envolvia desde programação, a parte de modelagem 3D, a parte de storytelling, roteiro, de uma forma mais simplificada. Sim. Mas eu falei, não me enxergo aqui dentro. E não via como crescer dentro dessa empresa. Então, eu dei um passo para falar, cara, não tá legal aqui, quero ir para uma outra área. A minha sorte é que, assim, acho que a gente se encontra sempre nos eventos. Sim. E com isso, acabei, desde a faculdade, eu conversava com muita gente. E aí, um amigo meu falou, olha, tem uma vaga numa agência, eles precisam de um programador, que na época, falecido Flash, que entendia bastante de ActionScript. Sim. Eu falei, bom, eu me encaixo nessa vaga. Pô, Entenda de sistema, um banco de dados, e precisava montar um sistema muito específico para lá. Eu me encaixo nessa vaga em uma luva. 100%. E aí eu acabei indo para uma agência de marketing cultural. Olha isso. Saí de uma parte de treinamentos na área de aviação, fui para a parte de agência de marketing cultural, onde eu cuidava de... que faz uma agência de marketing cultural? Sistemas, parte de bilheteria, cara, agenda, um monte de... Literalmente estava montando um sisteminha ali dentro. De música erudita. Cara, uma coisa totalmente... Muito específica. Exato. E aí, a minha sorte... eu conheci na época tinha 2 estagiários, eu que cuidava dessa parte, que era na área de comunicação, marketing, e tinha um outro amigo meu que cuidava da parte de jurídica. Nesse momento a gente olhou, a gente ficou muito amigo, e terça-feira era o dia que tinha um rodízio lá embaixo, só terça-feira que tinha rodízio de temaki. O algoritmo tá de olho em você. Se não curtir, comentar e compartilhar, ele vai achar que você gosta de vídeos ruins e começar a recomendar uns conteúdos bem duvidosos. E a gente não quer isso, né? Então melhor garantir e assistir o episódio inteiro.